Olá, pessoal! Hoje iremos estudar as estruturas organizacionais, os organogramas, iremos relembrar um pouco do que estudamos lá em Administração 1, no início do curso técnico de segurança do trabalho, e vamos aprofundar os nossos conhecimentos. Eu vou estar compartilhando com vocês a minha apresentação, e aí nós já começamos. Então, essa apresentação também está disponível para vocês no Moodle, no formato PDF, para que vocês possam depois revê-la, vocês possam, aqueles que desejam baixá-la, imprimi-la, enfim. Então, para tratarmos das estruturas organizacionais ou os organogramas, primeiro vamos nos questionar o que é organizar. Então, podemos entender organizar como um processo de decisões que tem como finalidade dividir funções em tarefas menores, distribuindo-as a grupos de indivíduos. Então, lembram lá quando nós tratamos de planejamento e nós perguntávamos para onde estamos, para onde vamos, como vamos, eram as perguntinhas sobre planejamento? Agora, em organização, nós temos basicamente duas perguntas a serem respondidas, que são: o que há para ser feito e quem vai fazer o quê? Isso vem da essência lá da divisão do trabalho, desde a época de Taylor, no início do século XX. Ou seja, a essência do processo de organizar é, de forma redundante, organizar a organização, no sentido de estruturar a empresa, aquele local de trabalho, da melhor forma possível para que tenhamos a máxima eficiência. Então, o que é a estrutura organizacional? É aquela estrutura formal da organização, dentro da qual vão ocorrer as relações funcionais e pessoais. Então, podemos entender as organizações como simples ou complexas. As simples são aquelas em que há um número limitado de níveis hierárquicos, há uma pouca especialização e a possibilidade de contatos imediatos entre todos, como numa pequena empresa, em que todos se conhecem, todos trabalham juntos e muitas vezes as funções não são tão divididas, né? Muitas pessoas acabam fazendo de tudo um pouco, né? Cada um faz um pouco e se auto-organizam de uma forma bastante simples. Já nas organizações complexas, nós temos um maior número de níveis hierárquicos, há uma maior especialidade, no sentido de que as pessoas vão especializando naquelas tarefas, vão se tornando responsáveis por tarefas mais pontuais, e acaba se tendo uma dificuldade maior de interação entre os membros, principalmente quando essa empresa ela está distribuída fisicamente em espaços diferentes e muitas vezes as pessoas acabam até nem se conhecendo pessoalmente. E como escolher, como definir essa estrutura organizacional? Nós vamos considerar uma série de fatores, como a diversidade das operações da empresa, dos canais de distribuição, as necessidades dos clientes, o tipo de organização, se é pública, privada, o setor, conforme aquela classificação das empresas que nós já estudamos, as estratégias que a organização vai ter, o quanto ela tem de atividades mais rotineiras e ela consegue até padronizar ou mais de inovação, o ambiente concorrencial em que ela se encontra, é um ambiente mais turbulento, é um ambiente mais tranquilo, há muita concorrência ou não, a participação de cada produto no resultado da empresa e também o que ela decide em termos de centralização e descentralização, ou seja, que atividades ela pode centralizar e que atividades talvez ela possa descentralizar para os diversos departamentos e unidades. Então, a partir dessas definições surge o famoso organograma, né? O desenho dos órgãos, ou seja, a representação gráfica da estrutura organizacional. O organograma mostra as relações formais, né, oficiais, os fluxos de autoridade, as responsabilidades e as principais funções da empresa, fixando responsabilidades, estabelecendo canais de comunicação e esclarecendo o relacionamento interdepartamental entre os departamentos. Ter um organograma traz uma série de vantagens, como
Quando se estuda o organograma de uma determinada empresa, podemos encontrar funções importantes que estão sendo relegadas a um segundo plano, ou podem mesmo estar inexistentes. Também podemos ver que algumas atividades de pouca importância podem estar recebendo demasiada atenção, em detrimento de outras que seriam mais básicas, mais importantes. Podemos identificar duplicação de funções. Por falta de interação entre as diversas unidades, duas ou mais unidades podem estar fazendo a mesma coisa, enquanto que talvez essas atividades pudessem ser centralizadas num determinado departamento. Também podemos encontrar funções que estão mal distribuídas, através de uma localização imprópria na estrutura, com prejuízo para a própria organização. Então, ter um organograma é muito importante, principalmente quando a empresa vai crescendo e vai nos ajudar nessas diversas atividades que nós vimos. Também um organograma facilita o sistema de informação, de comunicação, nos ajuda a criar uma certa uniformidade entre os cargos, auxilia a graduar e classificar trabalhos e tarefas, e auxilia uma visualização maior das necessidades de mudanças e do próprio crescimento da empresa. Por outro lado, um organograma também tem suas limitações. Ele mostra apenas uma dimensão dos diversos tipos de relação que existem entre os indivíduos e as unidades e pode acabar dificultando mudanças organizacionais. Salientando também que o organograma mostra apenas as relações formais, não mostra aquilo que é informal e que muitas vezes a gente sabe que o informal é o que funciona, né? Deixa a desejar, sobretudo quando a organização cresce, de tal forma que os líderes passam a exercer verdadeiras funções de comando e que limitam a autoridade formalmente delegada. Então, temos que ter atenção para esses aspectos. Algumas sugestões que facilitam o desenho e aumentam a utilidade do organograma são as seguintes. Primeiro, é vital que o organograma apresente a estrutura que a empresa está operando atualmente e não aquilo que as pessoas acreditam que deveria ser. Aí seria já uma proposta de uma mudança da estrutura organizacional. Então, uma coisa é a estrutura atual e a outra coisa seria uma estrutura desejável que pode ou não vir a ser implantada. Também é interessante colocar os títulos do cargo nos quadros. Se houver necessidade de identificar o nome da pessoa que está ocupando aquele cargo, responsável pelo setor, deve ser usado um outro tipo de letra para facilitar a diferenciação. Também podemos usar quadros suplementares para evitar grandes detalhes no organograma principal, então fazendo hiperlinks, enfim, indicações para a continuidade do organograma em outros materiais mais detalhados. Se uma parte do gráfico mostra somente uma parte da organização, a gente pode deixar algumas linhas abertas ou pontilhadas, indicando que este organograma continua num outro espaço, né, num outro papel, num outro site, porque hoje a gente também trabalha com os organogramas de forma eletrônica, né, que facilita bastante. Temos aqui nos nossos slides alguns exemplos de organogramas tirados da internet. Então, vocês podem observar que a gente pode usar artifícios como cores para padronizar estruturas. Temos ali linhas pontilhadas mostrando também funções de assessoria. Neste segundo organograma, que é da Postales, temos o uso de siglas. Então, tem muitas empresas que denominam os setores com siglas, mas nós temos, além das siglas aqui, por extenso, o que significa cada uma delas. Isso facilita para uma pessoa leiga poder identificar e poder se encontrar neste organograma. Esse que está mostrado para vocês aí também faz o uso de cores, podendo diferenciar o que é comitê, o que é coordenação, o que é gerência, diretoria, enfim, para ficar mais claro para o leitor. E também há uma boa simetria, uma boa padronização também das linhas. E este terceiro exemplo, que é do nosso STF, também é um exemplo com uso de cores, o uso também de uma espécie de comissões, que é a primeira turma, a segunda turma, linhas pontilhadas, né? Então também existe uma boa padronização, tá? Tanto das linhas como das cores, informando o que é secretaria, o que é coordenadoria, o que é núcleo, e deixando muito claro qual é a relação entre esses diversos departamentos dentro da organização. E aqui, então, a gente encerra a nossa apresentação.
e eu conto com vocês para a realização das atividades no Moodle. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição. Muito obrigada.